Nós trabalhamos com tecnologia que é inovadora, ou seja, estamos a fazer coisas que mais nunca ninguém fez. Que ninguém fica para trás. Todos são efetivamente precisos cada vez mais. Isto significa que não podemos ter pessoas que não tenham um nível de maturidade na tomada de decisão e às vezes aquilo que se chama de bom senso. Temos que ter pessoas com um altíssimo nível de maturidade. Em todas as funções, é transversal. Por isso, ir buscar pessoas mais velhas, a nós parece-nos uma boa ideia. Muitas vezes coloca-se a questão de saber o que é que acontece quando a empresa não cumpriu as 40 horas que o trabalhador não quis fazer. Houve um momento na minha vida, há uns anos atrás, que eu entrevistava pessoas e selecionava pessoas. Hoje em dia, não é assim. São eles que me selecionam. Olá, bem-vindos ao LabourCast. Aqui exploramos as últimas tendências, análises e discussões do universo laboral. Este é o ponto de encontro para especialistas profissionais interessados debaterem os desafios atuais, partilharem experiências e aprofundarem conhecimentos. Queremos trazer-vos informação útil e conversas dinâmicas e acessíveis, aproximando o direito laboral do dia-a-dia de empresas e trabalhadores. No episódio de hoje, continuamos a olhar para o programa do 25º Governo Constitucional. Entre outras medidas, encontramos as seguintes. Diálogo social reforçado. O Governo pretende aprofundar o diálogo social, revisitando temas como a segurança e saúde no trabalho, a legislação laboral, a sustentabilidade da segurança social, no âmbito do acordo tripartido sobre a valorização salarial e o crescimento económico para 2025-2028. Revisão da legislação laboral. Deseja-se uma revisão idealmente em concertação social para combater a segmentação, adequar a lei à era digital, equilibrar a proteção dos trabalhadores com a flexibilidade e dinamizar a contratação coletiva. O objetivo é também clarificar, desburocratizar e simplificar os regimes legais, além de procurar um maior equilíbrio no direito à greve. Pacto de Competências Digitais. Está previsto o lançamento de um pacto que visa aumentar as competências digitais de todos os cidadãos, garantindo inclusão social e digital. Prevê-se ainda o desenvolvimento de ações em parceria com o setor empresarial e com o apoio de instituições de ensino e do IFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional, com o objetivo de criar e aproveitar oportunidades de trabalho. Será que estas propostas respondem aos desafios atuais, preparam a sociedade e a economia para um futuro mais flexível, inovador e inclusivo, bem como alinhado com as incontornáveis tendências económicas, sociais e tecnológicas? Que ideias ou propostas traria para modernizar o setor do trabalho em Portugal? Para nos ajudar a refletir sobre estas e outras questões, temos o prazer de receber Carla Calisto, Chief People Officer da Start Campus. Tem mais de 25 anos de experiência na gestão de pessoas, tendo desempenhado as suas funções, nomeadamente em grupos com sede em Portugal e Espanha, mas com presença em diferentes geografias. Portugal, Espanha, Grécia, Croácia, Chipre, Israel, China, Colômbia, Rússia, entre muitos outros países. A sua visão e a sua experiência são, por isso, muito enriquecedoras para o debate que devemos fazer em Portugal. Recentemente, abraçou o desafio de atrair e desenvolver talento em Portugal num setor muito dinâmico e internacionalmente muito competitivo, o setor tecnológico, em particular dos centros de dados. A Start Campus dedica-se à concepção, construção e operação de uma nova geração de centros de dados sustentáveis. A empresa aposta no desenvolvimento de infraestruturas AA Scale, distinguindo-se pelas suas soluções inovadoras de arrefecimento, nomeadamente o uso de água oceânica reciclada, que permite uma refrigeração sem consumo de água doce, e pela utilização exclusiva de energia 100% renovável. O seu projeto emblemático, o Campus Sines, está posicionado como o maior e mais sustentável ecossistema de centros de dados da Europa, com uma capacidade de 1.2 gigas. A Start Campus tem como meta alcançar a neutralidade carbónica até 2030. Carla, bem-vindo ao LabourCast. Obrigada. Obrigada pelo convite. É com muito gosto que a recebemos aqui para falar um bocadinho sobre os desafios que tem e que tem tido ao longo da sua experiência profissional na gestão de pessoas. E também agora os desafios que tem para os próximos tempos a propósito do projeto onde está, na Start Campus. Começando por essa perspectiva e considerando aquela ambição de termos em Portugal um hub tecnológico de ponta e a necessidade de a Start Campus atrair talento altamente qualificado, que medidas disruptivas e inovadoras deviam ser implementadas em Portugal para ajudar o seu trabalho? O meu diretamente. É assim, o meu e provavelmente boa parte pessoas, das empresas exatamente. beneficiariam também. É assim, aquilo que tem sido uma aprendizagem clara tem a ver também com as nossas circunstâncias. Ou seja, é uma combinação de fatores que existem em várias zonas do país e para outros setores de atividade também. Ou seja, nós estamos localizados em Sines, por enquanto apenas Sines, haverá outras localizações no futuro. Sines, que é neste momento provavelmente um dos maiores focos de investimento deste país, onde estão boa parte daquilo que se considera infraestruturas críticas, ou seja, as Repsóis, as Galpes, a PSA,
Estamos a falar de uma zona muito pequena, onde está concentrado um nível de investimento assustador. E vem mais, porque à medida que empresas como a nossa e como outras se estabelecem, outras são atraídas. Problema, não há infraestrutura. Ou seja, não há acessos, não há habitação, não há infraestrutura crítica para os próprios habitantes, como bons hospitais, escolas, uma escola internacional, não há. E logo, isso é o maior fator inibidor a conseguir recrutar talento para aquela zona. Ou seja, como é que eu recruto pessoas numa zona que já é tão pequena, com tão, digamos que, baixo nível de mão de obra, pelas condições normais do Alentejo, infelizmente. Como é que eu faço isso quando, ainda para mais, ao atrair essas pessoas e não há salário que pague o facto de não haver essa infraestrutura? Ou seja, de qualquer cidade mais próxima estar a 2 horas de distância. Muito complicado. Logo, essa é uma das áreas que claramente o Governo também tinha que investir. Ou seja, em zonas como esta, em projetos, em zonas do país onde se vê que o investimento privado está claramente a fazer uma aposta, o Governo tem que apoiar essa aposta. Muito bem, se eles estão a pensar que isto é uma zona onde investir, como é que eu posso tornar esse projeto ainda mais apelativo? Porque o objetivo tem que ser sempre mão de obra nacional, sempre que possível, e, obviamente, fazer desenvolver o país. Essa é uma parte fundamental que neste momento está descurada. Não só por este Governo, por os governos anteriores, ou seja, há quanto tempo é que, sei lá, a Galp, lá está, estamos a falar em muitos, muitos anos. Aliás, Santiago do Cacém é resultado da Galp sentir que não tinha onde alojar as suas pessoas e, portanto, ficou deixado às empresas arranjar soluções. Deveria ser uma parceria. Portanto, eu acho que um primeiro pensamento radical seria o Governo pensar numa parceria com as empresas, não só nesta zona, mas nas várias zonas do país onde há exatamente este nível de investimento e de implicação por parte das empresas, porque as empresas estão disponíveis para investir também, mas em parceria com o Governo, porque estamos a criar infraestrutura não só para nós, mas para quem quer que seja que venha a seguir e para a habitação e para a população local. Logo, essa é uma área. Depois, falando, digamos que mais diretamente de atrair, de recrutar talento, nós temos ali 2 desafios diferentes que têm a ver com a falta de mão de obra. Diria que no setor tecnológico ainda pior, exatamente porque exige um nível de competências técnicas que, por algum motivo, não foram desenvolvidas ou não foi promovido, basicamente, esse desenvolvimento. Há uma falta ainda maior. No nosso caso, com a agravante, tal como foi mencionado, nós trabalhamos com tecnologia que é inovadora, ou seja, estamos a fazer coisas que mais nunca ninguém fez e isso, digamos que tem um nível suplementar, digamos que de desafio, ainda para mais num setor de atividade que em Portugal não existe. Ou seja, os data centers, até há muito pouco tempo atrás, primeiro era um setor de atividade que não existiam. Existia aquilo que se chama uma sala de servidor, não é? E isso era um data center, e continua a ser, para boa parte das empresas. A grande necessidade de, digamos que, armazenamento de dados começou com tudo aquilo que é o mundo digital. Ou seja, a partir do momento em que todos nós temos um computador dentro do bolso, esses dados têm que estar armazenados em algum sítio. E, quando chega a inteligência artificial, o volume de dados, de repente, dispara brutalmente e, mais uma vez, todos os players no mercado estão à procura de onde é que eu vou armazenar estes dados. A cloud, que as pessoas acham que é uma coisa na estratosfera, mas não é. Ou seja, são edifícios, sim, com muita tecnologia associada, onde essa informação tem que estar e tem que estar de uma forma absolutamente segura, porque estamos a falar dos nossos dados pessoais, muitas vezes, de dados que podem fazer para uma economia. Por isso mesmo, o conceito de infraestrutura crítica. Portanto, estamos a falar exatamente de todo esse desafio e num país que é pequenino, num país que tem uma população ativa a decrescer cada vez mais e uma população que, infelizmente, a população especializada, chamemos-lhe assim, está a fugir do país pelas circunstâncias, pela economia, pela fiscalidade, está a fugir. Está a fugir e, infelizmente, não volta. Ou seja, volta quando o projeto é suficientemente desafiante e também compensa as perdas que possa vir a ter, especialmente do ponto de vista económico, porque, ao fim e ao cabo, Portugal tem para oferecer a qualidade de vida que vem do sol e deste país que é lindo de morrer. Eu fiz parte desses que foram embora há muitos anos atrás, passei quase toda a minha vida profissional fora deste país e só quando o projeto foi suficientemente apelativo e já numa fase madura da minha carreira é que disse: ok, vou voltar para casa. Sem saber bem o que é que casa queria dizer, não é? Porque ao fim de tantos anos é complicado. Para nós, ir buscar pessoas significa oferecer o pacote completo. Ou seja, não se trata só de salário, benefícios, ambiente de trabalho, formação, oportunidades de crescimento.
Significa também pensar como é que eu posso fazer isso de uma maneira que seja fiscalmente eficiente para mim e para eles. Muito complicado neste país, particularmente no momento em que desapareceu uma coisa que era muito positiva, que era o não residente. O residente não habitual. Exatamente. O que acontece? Espanha continua a tê-lo. As pessoas que podiam sentir tentadas a vir para Portugal, neste momento estão a ser desviados para a Espanha. Porque lá também há estas oportunidades. Ou seja, os data centers que começam a aparecer no sul da Europa, de antes era só nos nórdicos, por causa de questões que têm a ver com a tal temperatura. Temperatura. Agora a tecnologia já permite ter centros de dados noutras zonas. Espanha está a crescer muito também nisto. E tem uma vantagem competitiva automaticamente na atração deste talento. Porque se eu pensar que eu tenho os tais nórdicos que vêm com experiência, que vêm das Finlândias, das Dinamarcas, das Suécias ou de UK, essas pessoas que têm um pacote de compensação extremamente apelativo nesses países, para eu os atrair para vir para cá não basta o sol e o surf. Tenho que os atrair também com, digamos que tudo aquilo que é a remuneração. Espanha está a ganhar. Não é? Porque para eles, olhando para os dois países que têm sol em igual quantidade, acaba por ser Espanha beneficiada e para Portugal é mais difícil recrutar pessoas. E no meu caso, isso significa uma dificuldade gigante, porque como não existe esse know-how em Portugal, eu neste momento tenho que ir recrutar fora. Não tenho outra oportunidade. Tenho que ir buscar fora ou os portugueses que estão no estrangeiro, que estão a trabalhar para os grandes players lá fora e que eu quero atrair para vir para cá, ou são os estrangeiros diretamente que lá estão e que eu quero trazer para cá. Porque a curto prazo não tenho outra solução. Está difícil, muito difícil. Por outro lado, estamos a pensar então, em a outra solução, que é desenvolver talento cá. O pouco que ainda cá está, tentar fazer com que eles fiquem e cresçam connosco. O que nós estamos a tentar fazer, e acho que todas as empresas no mercado estão à procura do mesmo tipo de soluções, é como é que eu desenvolvo esse talento, como é que eu os atraio a ficar cá. Como é que estes jovens que estão a fugir do país, como é que eu lhes mostro que aqui têm oportunidades? Mais uma vez, projeto espetacular, aprende-se imenso, mas temos a componente financeira que faz com que o meu custo, empresa, aumente significativamente, porque de outra maneira não os consigo fixar cá. Para além disso, aquilo que estamos a fazer também é olhar para aquela população ativa que está a repensar, se calhar, a carreira, e aquela população ativa que está a começar a pensar, ok, o tipo de função que eu desempenho, se calhar com a evolução que está a acontecer, quer a nível de inteligência artificial, quer, digamos que a tecnologia pura e dura, a minha função tendencialmente vai desaparecer, ou vai sofrer grandes alterações. Como é que eu me posso adiantar e começar a pensar noutra carreira? E o que estou a trabalhar neste momento é exatamente isso, é como é que nós montamos um processo de atrair, recrutar, formar essas pessoas, certificá-los, de forma a que possam ver, nomeadamente no meu setor de atividade, como é que essas pessoas podem vir e ter uma oportunidade de carreira, sabendo eu que estou a formá-las para mim, mas eventualmente também para fugirem deste país. A minha aposta é que, se virem o que é, se gostarem de trabalhar connosco, ficam. Mas estou a fazer isso tudo, quando digo estou, a empresa está a fazer isso tudo sozinha. Digamos que o apoio do governo até agora não o vi. Em sítio nenhum. E o que nós estamos a fazer, literalmente, é a tentar pegar naquilo que são pessoas que estão desempregadas ou pessoas que estão exatamente numa fase de carreira em que estão a repensar para, digamos que, fazer o tal reskilling para o nosso setor de atividade. E no nosso setor, para além dos jovens e, digamos que, desse know-how especializado que estamos também em parcerias com universidades, obviamente a desenvolver, ou seja, trabalhamos os dois campos ao mesmo tempo, trabalhamos quer parcerias com universidades para desenvolver disciplinas e cursos específicos para esta área que não existe. Estamos a trabalhar com escolas profissionais também, porque obviamente há aquele layer de técnicos que são necessários no nosso setor e, por outro lado, neste reskilling desta mão de obra que está desperdiçada, muitas vezes, a trabalhar em setores de atividade. Temos muitas pessoas com altos níveis de qualificação a trabalhar em setores e em funções que muito pouco qualificadas, por falta de opções. Particularmente aquilo que se chamam normalmente os mais velhos. E os mais velhos, em termos profissionais, não estamos a falar em 70 anos. Estamos a falar em pessoas que, por circunstâncias da vida, aos 45, 50 anos, deixaram o mercado laboral, seja por que motivo for, e estão no limbo. São, infelizmente, para a maior parte dos setores de atividade, considerados já demasiado velhos para serem admitidos, mas são demasiado jovens para uma reforma e, entretanto, já perderam o subsídio de desemprego. Essa é a população onde queremos chegar. Porquê? Infraestrutura crítica significa um altíssimo nível de responsabilidade,
de engagement, porque estamos a falar em um altíssimo nível também de maturidade na forma como lidamos com as situações. É um setor, eu costumo explicar, o nosso setor, que pode ser um hospital, um aeroporto, tudo isso são infraestruturas críticas. Nós, quando temos um problema elétrico em casa, certo? Há qualquer coisa que avaria, dispara, seja lá o que for, a primeira coisa que fazemos é desligar o quadro, para depois ir ver o que é que se passa. Nós trabalhamos num setor onde aconteça o que acontecer, o quadro não pode ser desligado. E, portanto, mesmo quando há uma avaria, ela tem que ser reparada com a energia a fluir. Portanto, isto significa que não podemos ter pessoas que não tenham um nível de maturidade na tomada de decisão, e às vezes aquilo que se chama de bom senso. Temos que ter pessoas com um altíssimo nível de maturidade, em todas as funções, é transversal. Por isso, ir buscar pessoas mais velhas, a nós parece-nos uma boa ideia, porque não é que os mais velhos tenham mais bom senso, mas acreditamos que, na maior parte das vezes, isso acontece. Isso é todo um novo ecossistema laboral. Sim. Nós falamos muitas vezes, ao longo dos anos, falamos sempre a preocupação de a entrada dos mais jovens no mercado de trabalho. É verdade que há muitos anos que é esta parte que eu noto que há um esquecimento das pessoas que estão nessa faixa etária dos 45, 50, que por qualquer motivo ficam desempregados ou que têm que procurar novas funções. E, portanto, o vosso projeto tem essa marca inovadora. Se calhar não devia ser inovadora a pensar nos menos jovens, mas também tem uma perspectiva de crescimento muito grande, não é? Em termos de postos de trabalho. Sim, estamos a falar, o projeto é muito grande, ou seja, sim, o maior data center da Europa. Estamos a falar num projeto que até 2030, estamos a falar de Sines exclusivamente, a empresa tem outros projetos, mas Sines exclusivamente tem um processo que se estima que em 2030 estará concluído o último edifício. O primeiro já lá está, é a prova de conceito, a tal prova que mostra que o arrefecimento com água do mar e sem consumir água da rede pública é possível, funciona e não há problema nenhum. E agora vêm os edifícios todos a seguir, que são todos substancialmente maiores em termos de capacidade. Este era só a prova de conceito. Mesmo este já está a funcionar a altíssima capacidade, exatamente porque os clientes cada vez querem mais e mais e mais. O que é que acontece? Sim, é um projeto a longo prazo que implica que vamos precisar de muita gente. Nós diretamente, sim, mas também aquilo que são os empreiteiros que trabalham connosco, aquilo que são as empresas de projeto que trabalham connosco e que fazem crescer aquilo tudo. E que estamos a falar na ordem dos milhares de pessoas. Ao longo de todo o projeto, o volume é significativo. Isso significa que estamos a trabalhar em parceria com eles também, porque a minha dor é a dor deles. E se eles não conseguirem contratar um eletricista, eu sofro as consequências. Portanto, estamos em parceria a tentar encontrar exatamente esta ferramenta. E indo buscar, digamos que a outra parte, a minha parte favorita do bebé, que é pensar em trazer mulheres para este mundo. Este é um mundo extremamente masculino, culturalmente assim, infelizmente. Ainda hoje, quando entramos no técnico ou quando entramos numa faculdade de engenharia, a quantidade de mulheres é muitíssimo reduzida e automaticamente isso significa que por mais força que eu queira fazer, e falando diretamente da lei da igualdade, por mais que eu queira a igualdade, se eu não tenho mulheres a sair da faculdade, como é que eu as contrato? Como é que eu as posso ter depois comigo? Portanto, o que estamos a tentar fazer aqui é um trabalho a montante com essas futuras grandes mulheres, que é exatamente que elas percebam que este é um setor onde podem e devem trabalhar, se quiserem. Não há nenhuma barreira a fazê-lo. Isso com, digamos que as poucas mulheres que nós temos a trabalhar connosco, a servir também de embaixadoras disso. Por outro lado, neste projeto de reskilling, a tentar também que haja um foco em mulheres. Porque também a maior parte da população desempregada neste país são mulheres. E o que queremos fazer também é pegar nessas mulheres e mostrar-lhes que este é um setor onde podem trabalhar. Há a tendência para pensar que são masculinos, ou porque é engenheiros e companhia limitada, ou porque é um setor sujo, pesado. Os data centers não são nada disso, não é? E, portanto, aquilo que estamos a trabalhar é, digamos que o tal ecossistema completo de recrutar, formar, quase que evangelizar o que é um data center, mostrar o que isso é, dentro do limite que nos é permitido, porque obviamente os acessos estamos a falar de infraestruturas que são das mais seguras do mundo por causa exatamente da informação que lá está, mas estamos a tentar trabalhar tudo isto, de forma a que eu, quando chegar até 2030, tenha não só a solução de curto prazo, que neste momento é ir buscar pessoas onde elas vão existirem e tentar atraí-los para voltar a Portugal ou para vir para Portugal, e ao mesmo tempo ir trabalhando a formação dos que cá estão, de forma a que os vou contratando e depois acreditamos que o word of mouth há de funcionar e este setor passa a ser mais conhecido, tal como aconteceu nos nórdicos, onde agora é um setor de atividade perfeitamente normal. E é em tudo isto que nós estamos a trabalhar ao mesmo tempo. Mais uma vez, era interessante ter apoio adicional.
perante esse projeto, esse ecossistema que junta jovens, menos jovens, mais mulheres, trabalhadores nacionais e trabalhadores de outros países, e com a necessidade de requalificação ou de qualificação das pessoas para uma área tecnológica de ponta, olhando um bocadinho para o programa do Governo, em que se fala no Pacto de Competências Digitais também, e nós conhecemos o Instituto de Emprego e Formação Profissional, qual deveria ser aqui o papel, tentando avançar um pouco mais, destas instituições, cujo papel ou cuja função é incentivar o regresso ao mercado de trabalho, a entrada no mercado de trabalho, ajustar entre a oferta e a procura? Qual será o papel e quais serão aqui as funções que permitem acelerar e massificar ou intensificar essa transição de trabalhadores de setores tradicionais para setores como este, mais tecnológico, mas também garantindo que, lá está, que ninguém fica para trás e que todos são efetivamente precisos cada vez mais, porque hoje em dia fala-se muito na questão da substituição das pessoas pela inteligência artificial, mas no vosso caso, que é um setor altamente tecnológico, fala-se em milhares de postos de trabalho. Portanto, a tecnologia não veio para acabar com o trabalho das pessoas, não é? Não. Vai acabar com o trabalho de algumas pessoas, sem dúvida nenhuma, mas tem a ver exatamente com o tipo de trabalho. E, francamente, ainda bem, não é? Porque estamos a falar em utilizar, quando bem utilizada, a inteligência artificial e a tecnologia serve para, tal como serviu no passado, digamos que a revolução tecnológica não está a acontecer agora, já aconteceu e antes tínhamos máquina de escrever, agora temos computadores. Não foi por isso que o mundo acabou, nem que as pessoas deixaram de ter emprego. Aquilo que acontece é, digamos que estamos a usar essa tecnologia e devemos usá-la para facilitar a nossa vida e literalmente eliminar da minha função humana tarefas rotineiras, tarefas que acrescentam menos valor. E, acima de tudo, olhar para o ser humano e pensar onde é que o ser humano agrega valor, e é por aí que nós temos que ir. Tudo o que diz respeito à formação, acho que é crítico agora. Ou seja, este é o momento mais crítico, porque estamos também, digamos, na tempestade perfeita, particularmente em Portugal, que é não só a falta de mão de obra, mas depois é o envelhecimento da mão de obra, que temos aqui, e a falência, ao fim e ao cabo, da segurança social, que implica que a reforma está cada vez mais longe. Digamos que o fim da carreira profissional, como dizia uma professora minha, agora estamos a falar já da carreira dos 100 anos, que já não é para mim, mas será para as gerações que vêm a seguir. Ou seja, estamos a falar de uma realidade onde, também porque a qualidade de vida melhora, a qualidade dos cuidados de saúde também, significa que, se calhar, os nossos filhos ou netos já vão trabalhar até pelo menos aos 70, 80, que assusta, que é também pensar, eu aos 70 ou 80, o que é que eu vou estar a fazer numa empresa? Exatamente, não é? Infelizmente não haverá alternativas para muitas pessoas. Portanto, nós temos que começar a pensar agora tudo isto. E isso implica, sim, formação. Implica pensar para as pessoas atualmente no tal reskilling e pensar eu diria que se eu estivesse no governo, ainda não tive a oportunidade de analisar em detalhe as alterações e o que eles propõem, mas a primeira coisa que eu pediria é que se reúnam com os players no mercado, ou seja, que se reúnam com as empresas, que vejam com as empresas dos vários setores de atividade, se calhar não todas, mas pelo menos aquelas que estão mais empenhadas também nestes programas de desenvolvimento, porque todas elas acabam por fazer aquilo que eu estou a fazer, as outras também estão a fazer, adaptado às suas realidades. Elas conhecem particularmente bem as suas necessidades, ou seja, que competências, que skills, o que é preciso. E perguntar. O princípio positivo eu acredito que está lá sempre, mas depois, quando falha a ligação ao mundo real e à prática, é só um desperdício de tempo e de energia e de recursos. E eu acho que é sempre absolutamente fundamental falar com os players e também costumo acreditar que nada está inventado. As coisas já existem, podemos perfeitamente olhar para o mundo lá fora também e pensar o que é que eles estão a fazer, como é que nós podemos olhar para aquilo e pensar, eu posso adaptar isto cá, mas conversando com as empresas e dizer, olha, isto faz sentido, se nós montarmos um curso deste género, isto para vocês é qualquer coisa que tem sentido, vocês depois poderiam contratar esta pessoa, dar-lhe um estágio, sei lá. Se esta conversa não acontecer, as boas intenções ficam só por boas intenções e vamos ter um conjunto de pessoas que vai fazer uma formação qualquer e que no final dessa formação, infelizmente, continua. Ou não tem emprego nessa área, ou tem que se... Ou, mais uma vez, as empresas vão ter que pegar neles e fazer o trabalho outra vez. Exatamente, reskilling, sim. Portanto, daí eu acho que a tal parceria é absolutamente fundamental, ou seja, o Governo, o Instituto de Emprego tem que claramente falar com as empresas e procurar essa parceria. E nem sempre é fácil falar com o Instituto de Emprego, que mais uma vez, sim, boas intenções, boa vontade, mas depois perdemos-nos num mar de
burocracia, de departamentos internos, é muito complicado. E eu acho que uma questão importante era simplificar, era criar processos mais simples para que as empresas consigam exatamente fazer chegar essa voz. Porque hoje em dia, e nós estamos a sentir isso, fizemos chegar, mais uma vez, através de uma escola da ETLA, que é a escola profissional da zona alentejana, fizemos chegar a grande necessidade que existe por parte daquela zona de Sines de ter técnicos qualificados para infraestruturas críticas. Até desenhámos em conjunto os conteúdos. Exatamente, tudo. Demora anos a fazer aprovar esse curso. E isso é qualquer coisa que é difícil compreender, porque o desenvolvimento do curso é feito por pessoas que são professores certificados pelo Ministério da Educação, que sabem o que estão a fazer. A empresa só lhe está a dizer, olha, é mais para a esquerda, é mais para a direita, precisamos de eletricidade ou de hidráulica, ou seja o que for. Mas são os professores que constroem. E constroem muitas vezes com base também naquilo que são disciplinas que eles já têm. Não estamos aqui a inventar a pedra. Porquê é que é necessário tanto tempo para depois dizer sim, ok, avancem, porque aí perdemos um ano letivo inteiro. Sim. Perdemos uma oportunidade gigante. É estes processos que é preciso pensar mais rápido, ou seja, hoje em dia tudo é mais rápido, a tecnologia é mais rápida, as necessidades são mais rápidas, temos que arranjar maneira das instituições públicas também acompanharem isto e de simplificarem, porque ainda há muita tendência para haver registros, certificados, isto e aquilo, que está tudo bem, mas então arranjem maneira do processo ser mais célere, porque senão estamos a perder oportunidades. E há muitas empresas que provavelmente, ao entrar no mercado português e ao aperceberem-se destas dificuldades todas, se calhar o nível de investimento que poderiam ter aqui já não é aquele que poderia ser, porque para eles o esforço para fazer isto acontecer é muito maior do que aquilo que inicialmente poderiam ter previsto. A minha empresa foi uma delas, não é? Foi aquela que, porque não é portuguesa, e confrontada com tudo isto é pensar, ok, vamos ainda assim investir, vamos fazer, vamos acontecer. Haverá se calhar empresas que não o farão. E mais uma vez, oportunidade perdida. E eu sou assustadoramente contra perder oportunidades e desperdiçar pessoas, talento, energia, porque sim, as oportunidades de emprego estão lá. Ou seja, nós temos empreiteiros que têm um time to hire de 9 meses. Ou seja, 9 meses. 9 meses? Entre ter uma vaga e conseguir ter alguém a trabalhar. 9 meses. 9 meses é assustador. Uma eternidade. É, porque esses 9 meses significam que eu tenho outros colaboradores em sobrecarga, em sobreesforço, porque eu não consigo encontrar ninguém, não é? Ou não consigo entregar o mesmo trabalho nas necessidades do cliente, e pior, tudo atrasa. Sim, e agrava a rotação, porque obviamente as pessoas que estão em sobreesforço para conseguir suprir, porque falta alguém na equipa, ao fim de um tempo também se cansam. E, portanto, tudo isto é um ciclo que, para as empresas, neste momento, é uma preocupação clara. Ou seja, e todos nós estamos altamente empenhados nisto, em ter uma forma de resolver o problema para o país e para nós também. O objetivo também não é só formar por formar, é formar para capacitar, dar instrumentos às pessoas para entrarem no mercado de trabalho e às empresas para terem pessoas. Portanto, e eu lembro-me de ser jovenzinha e dos bons velhos tempos dos fundos da Comunidade Europeia, no início, quando entramos na CEE, e de haver formação ministrada, nomeadamente a desempregados, que francamente não servia para absolutamente nada. Isso não deveria acontecer, ponto. Não deveria acontecer nem naquele momento, não devia ter acontecido, e agora muito menos. Ou seja, não deveria haver um desperdício tal de recursos, do tempo das pessoas, e ao fim e ao cabo estão a desperdiçar a oportunidade de poder ter um emprego com empresas que estão a precisar. Que dão outras condições, mais qualificadas, que dão outras perspectivas, e não estamos a falar de um trabalho para pouco tempo, estamos a falar de perspectivas de longo prazo. Há aqui dois aspectos interessantes daquilo que estava a dizer. Em primeiro lugar, o papel do governo, ou seja, o papel de criar as condições para que as empresas possam prosperar, mas também outro papel importante que é as pessoas continuam a estar no foco e a serem essenciais para as empresas. Isto é muito importante sublinhar, porque muitas vezes falamos que se calhar no trabalho do futuro não vamos ter ninguém, vai ser tudo feito por máquinas. Estamos a falar num setor de tecnologia de ponta em que precisa de pessoas. Mas para além destas iniciativas governamentais, esta necessidade de criar as condições, as empresas que estão no setor, e disse há pouco, têm interesse, têm capacidade. Que trabalho é que têm feito ou que capacidade é que podem ter na questão da identificação e no desenvolvimento do tal talento oculto, não é? Em Portugal, que pode ser reconvertido para as suas necessidades específicas. No vosso caso, estão no Alentejo, uma das zonas talvez mais desertificadas de Portugal. É um desafio acrescido, não é? Se é. Se é. Porque para nós
esse é quando pensamos no nosso projeto de reskilling, é onde é que eu vou buscar pessoas, não é? Portanto, onde é que eu vou? Porque eu quero formá-los, quero dar-lhes emprego, mas onde é que eu os vou buscar? Como é que eu lhes faço chegar a palavra de que há este projeto de X tempo onde vocês vão poder ter uma certificação profissional e eventualmente um emprego? Essa é a dificuldade. Isso significa, e daí era tão bom ter a ajuda do Governo nisto, ter a ajuda do Instituto de Emprego, ter a ajuda da Segurança Social, porque estamos a falar não só em fazer um reach out àquilo que são desempregados, àquilo que são, mas também são as pessoas que estão no mercado que nós queremos atingir. E por isso, significa olhar para, à volta de Sines, uma área que se considera razoável, e razoável até agora é aquilo que também a Auto Europa fez há uns anos atrás, e eu estive no início da Auto Europa. Isso significa que naquela altura o que se fez foi pegar numa frota de autocarros e ir buscar pessoas até 1 hora de distância, e ainda hoje o fazem, de forma a conseguir trazer essas pessoas. Essa é uma questão que também temos que prever, ou seja, é exatamente uma zona desertificada, temos que ter com aquilo que são, digamos que, os centros de emprego locais, aquilo que são, às vezes, as casas do povo, aquilo que, às vezes, são institutos que apoiam imigrantes, por exemplo. Nós temos também, neste momento, uma população imigrante muito elevada, muitas vezes muito qualificada, que, neste momento, está na agricultura ou no tipo de setores, porque não falam português, por exemplo. No nosso caso, temos uma vantagem, que é, nós só usamos o inglês. Portanto, isso significa que, não é só, mas para boa parte das funções, o inglês é que é crítico. Os sistemas estão todos em inglês. Portanto, essas pessoas, eventualmente, poderiam ser candidatos. E aí estaríamos a falar em qualificar mão de obra que, neste momento, entra no país com pouca qualificação ou com alta qualificação, mas não adequada às nossas necessidades. Portanto, aqui estamos a pensar sempre em onde é que nós vamos arranjar pessoas. Vale tudo, não é? Portanto, brainstorming pode ser aqui, ali. Temos que ir à procura deles e temos que lhes fazer chegar a informação de que estamos dispostos a formá-los e depois a integrá-los. Para isso, é um trabalho que, se necessário, vamos ter que fazer sozinhos. Gostava muito que fosse acompanhado. Há, aquilo que nos apercebemos, sim, há muitas instituições mais privadas que, sim, querem ajudar e, sim, veem a mais-valia deste género de projetos. E é a única solução que nós conseguimos, porque o tal mão de obra qualificada, quando falamos dos tais jovens, esses naturalmente vêm, ou seja, a partir do momento em que nós desenvolvemos os tais cursos nas faculdades, e um projeto também é trazer um polo universitário para Sines, que não há, que é incrível, não há, com tantas oportunidades de emprego naquela zona e não há um polo universitário, por isso, trazer um polo universitário. Ajuda decididamente a fixar pessoas. Completamente. E mais uma vez, e pessoas jovens. Exato. Que vão dinamizar toda a economia. Isso está estudado, ou seja, ao trazer um polo universitário, ao trazer mão de obra, nós estamos a dinamizar a economia local toda por igual. E por isso, é o tal trabalho conjunto que temos que fazer também, que é, ok, vamos lá, e estamos também nessa guerra de convencer universidades a virem para ali, a desenvolverem formação local e, por outro lado, a tentar trabalhar o alojamento, não é? Porque as próprias universidades têm esses meios, não é? Têm residências e por aí fora, que as empresas na zona estão dispostas também a ajudar, para ajudar à tal fixação de pessoas, para conseguirmos ter os tais vários níveis de mão de obra a alimentar o nosso projeto e não só, não é? Porque assim, o nosso projeto, isso é que é o mais incrível de pensar. Sines tem, neste momento, 10 mil habitantes, talvez. O nosso projeto vai precisar de cerca disso até 2030. Os outros precisam de números desta ordem. Portanto, quando começamos a somar números, começa a ficar assustador. Sim. Que é, onde é que eu vou arranjar esta gente toda? E gente qualificada. E é nessa altura que todos nos unimos no mesmo esforço, que é, temos todos um problema, vamos lá tentar todos resolver esse problema. Tentar simplificar, encontrar soluções de curto prazo, encontrar formas de criar cursos, de criar formação, de dar alojamento a estas pessoas. Por outro lado, lhes dar também transporte, de forma a garantir que, em vez de eu ter que lhe dar alojamento, dou-lhe o transporte. Ou seja, não tem que se preocupar com, não há transportes públicos, esse é o problema, não há transportes públicos para ali. É todo este conjunto, e todas as empresas estão a pensar isto. E a pensar, muito bem, que funções é que eu preciso? E todo o programa está construído com base nisso, que é que tipo de competências é que estas pessoas precisam de ter a médio e longo prazo para continuarem a trabalhar neste setor. E é isso que vai ser desenvolvido, que lhes vai permitir, neste setor de atividade, que é amplo,
poder exatamente ter ainda uma carreira longa. Se calhar vem de setores onde essa carreira já está a acabar, por motivos diferentes. Aqui trata-se de fazer, nós temos que fazer um trabalho, é complicado para nós, porque não é a mesma coisa que trabalhar num setor de atividade bastante conhecido e dizer, olha, sei lá, retalho, vem trabalhar aqui. Toda a gente sabe o que é retalho. Quando se fala em data centers, a primeira resposta é o que é isso. E infraestrutura crítica, não sei o que é. Toda a gente sabe que é um hospital, mas ninguém associa isso a uma infraestrutura crítica. Logo, há um trabalho de evangelização, há um trabalho de recrutamento, há um trabalho de formação e depois há a integração no próprio ambiente de trabalho, que para nós também é crítica, de forma a garantir que eu tenho o mínimo de rotação possível, num setor de atividade que é conhecido pela rotação. E é uma rotação promovida pelas próprias oportunidades que existem nesse setor em várias latitudes. Correto. Exatamente. Porque às vezes fala-se muito em rotação como sendo uma culpa das empresas. As empresas querem a rotação dos trabalhadores. Eu acho que isso hoje em dia é um mito. Completo. É assim. Pode haver casos, obviamente. Claro, estamos mas a não falar. É essa a tendência. Não. Estamos a falar num país que ainda tem digamos que as PMEs ainda constituem boa parte, não é, do setor de atividade. E essas PMEs são PMEs que hoje em dia, quando se fala em PME também, digamos que uma PME já. Exatamente, já não estamos a falar numa lojinha de esquina, nem estamos a falar de uma coisa familiar. Muitas vezes estamos a falar de uma empresa tecnológica, que é uma PME pura e simplesmente pela definição legal de PME. Nós somos uma PME. Sim, por enquanto. Portanto, isso é qualquer coisa que assim, tem que mudar também. E também tem que mudar aquela perspectiva de que a empresa é sempre o bicho-papão e o mal da fita. E aquele que promove a rotação porque não quer ter empregados permanentes. É assim, a empresa, considerando os custos de atrair, desenvolver, formar e depois disto tudo que a pessoa seja produtiva. A última coisa que eu preciso no mundo é que ela se vá embora, não é? Exatamente. Porque o custo associado a que essa pessoa se vá embora significa repetir o ciclo todo e enquanto estou a repetir esse ciclo com o custo que ele tem, estou, mais uma vez... A atrasar a produtividade. Sim, ou a penalizar outros colaboradores que, por estarem a ser penalizados pelo excesso de trabalho, se vão embora. E depois é o ciclo. Portanto, hoje em dia, as empresas, a última coisa do mundo que precisam é isso, é a rotação. O bicho-papão não somos nós. Mais uma vez, o governo tem que olhar para nós como parceiros, verdadeiramente, e não como muitas vezes se lê a legislação laboral, e por isso é que às vezes sou crítica, que é, parece que a legislação laboral é feita com a premissa de que o empregador é sempre suspeito. É mau e, portanto, temos que proteger o trabalhador. Exatamente. Temos que proteger o trabalhador. Não é, já não é assim. Ou seja, se calhar se no passado foi, estamos a falar de outra altura, a legislação, pelo menos a base já tem uns anos, hoje em dia já não é assim. Exatamente porque há tanta falta de mão de obra no mercado que as empresas, mesmo que quisessem ser o bicho mau, já não podem. Porque se o fizerem, hoje em dia, eu costumo achar sempre, e acho que é a realidade, houve um momento na minha vida, há uns anos atrás, que eu entrevistava pessoas e selecionava pessoas. Hoje em dia, não é assim. São eles que me selecionam. São eles que decidem se querem trabalhar comigo ou não. Eu já não tenho o luxo de dizer, quero-te a ti, já não te quero aqui. Raramente eu tenho a possibilidade de ter 2 candidatos exatamente iguaizinhos, onde eu quero este. Normalmente encontrei este, maravilha, incrível, fico já com ele, como é que eu arranjo maneira desta pessoa ficar cá? Sim. Isto é, digamos que é a verdade e a realidade hoje em dia. E por isso é que, mais uma vez, o legislador tem que olhar para as empresas como um parceiro, perceber as necessidades, as ideias que as empresas têm muitas vezes e perceber como é que podemos fazer isto funcionar para ambos. Uma das coisas que eu vi digamos que nas alterações, que me deu uma indicação positiva, sim, foi a questão das horas de formação. Que não é pela quantidade que se vai lá. Não. Aliás, Portugal, assim, eu trabalhei, como foi referido, em várias geografias. Portugal é um dos pouquíssimos países do mundo que tem ainda uma legislação deste género, que obriga as empresas a um determinado número de horas de formação. E formação certificada, seja lá o que for que isso quer dizer. Assim, isto já não faz sentido. O que faz sentido é olhar para entender se a empresa está a desenvolver e a apoiar o colaborador da melhor maneira possível. Isso é que faz sentido. Portanto, quantas horas não é o importante. O que é importante é, e essas horas foram de formação que realmente faz sentido, apoia e tiveram algum tipo de sucesso? Porque outra coisa é, eu posso dar muita formação. Agora, se ela não teve qualquer tipo de resultado prático, aquilo foi só um desperdício de tempo e de dinheiro para mim e para o colaborador. Logo, 40 horas de formação é uma enormidade
E particularmente se pensarmos em PMEs, então isso é gigante. Por isso, ao terem agora, se eu entendi bem, reduzido para 20, é um anteprojeto, fala nesse sentido. estamos a ir um bom caminho, que é entender que realmente para uma PME, uma semana de trabalho, porque 40 horas é isso, é uma semana de trabalho que desaparece para formação, por melhor que seja a formação, é um encargo elevadíssimo para a empresa. E mais uma vez, que tipo de formação é que a pessoa vai fazer? Portanto, e hoje em dia as empresas disponibilizam formação de variedíssimas maneiras. Já não é preciso ser certificada. Há inúmeras ferramentas no mercado que o empregado às vezes não usa porque não quer. Porque também temos essa outra questão o trabalhador não querer ele próprio fazer formação. Porque a formação é muito comum, aliás. E, aliás, muitas vezes coloca-se a questão de saber o que é que acontece quando a empresa não cumpriu as 40 horas que o trabalhador não quis fazer. Já não aconteceu. E mais uma vez é a empresa que tem, a empresa é o mal da fita, que tem que evidenciar claramente que realmente disponibilizou essa formação ao colaborador. Mas quando é a empresa das principais interessadas em que o trabalhador claro que sim. evolua e cresça. Porque é um investimento, ou seja, quando a empresa hoje em dia está a fazer um investimento em formação, há um investimento financeiro elevado, não é? Porque obviamente há que pagar essa formação, mas é também as horas de trabalho perdidas, entre aspas, desse colaborador. Claro. Ou seja, é um duplo investimento. Logo, tem que ser qualquer coisa que realmente acrescente valor. Faça sentido. Não é? E, portanto, e hoje em dia, tecnologia, digital, ou seja, não ter os colaboradores atualizados em termos de competências é estupidamente penalizante para a empresa. Portanto, é do interesse da empresa tê-los formados. É um bom sinal o governo começar a pensar que se calhar as PMEs podem não ser 40 e podem ser 20. Eu gostava que eles pensassem em medir mais a qualidade da formação que a empresa dá em vez da quantidade. Mas pronto, é um começo. Sim, de facto, as propostas que estão agora em cima da mesa parece-me que vão no bom caminho. Essa é uma delas. Ainda temos algum caminho a fazer, que será feito desta vez também com a participação dos parceiros sociais, em sede de concertação social, que também pode ajudar a esclarecer alguns aspectos e sublinhar as vantagens dessas mesmas medidas. Há pouco também falou na questão do projeto de Sines. O projeto de Sines tem cerca de 50 anos. Não é um projeto novo, não nasceu ontem. Certo. Mas ainda há muito para fazer, não é? Como disse, há uma série de infraestruturas que não estão lá, que não existem. Ao nível da habitação, transportes, públicos ou privados, escolas, hospitais, há muito para fazer. Isso também vai implicar também a necessidade de mais pessoas para estar ali. Como é que estamos ainda? Estamos no início deste caminho? Infelizmente, sim. Ainda há muito para fazer. Olé, porque mesmo que essa é a parte interessante, mesmo que o governo agora quisesse, por exemplo, construir um hospital melhor, construir escolas, construir habitação, para trazer àquele local as matérias-primas, as pessoas, não há uma autoestrada. Portanto, há uma estrada muito perigosa, pode demorar... Umas 2 horas e meia. Eu diria que depende da sorte, porque se apanharmos com um caminhão na frente a circular a 30 a hora, eu já cheguei a ligar para o escritório e a dizer, olha, não sei quando é que chego, talvez daqui a 1h30, 2 horas, não tenho a certeza. Isto é um básico, ou seja, como é que ao dia de hoje Sines não tem uma autoestrada? Ou um comboio. Uma linha de comboio de alta velocidade. Como é que não há uma autoestrada ou uma linha de comboio? É insano. E sim, ao fim de 50 anos continua a não haver nem uma autoestrada nem uma linha de comboio. Por isso, é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Usando a expressão, porque há todos esses temas que têm que ser pensados. O governo anterior, digamos que o Ministro da Economia, tinha uma pasta específica com temas para Sines. Espero que não deitem a pasta fora e que continuem a olhar. O problema é que já estão a olhar há demasiado tempo, ou seja, quanto tempo é que é preciso para se analisar e se perceber que há básicos que têm que, sei lá, não há uma alfândega em Sines. É o maior porto de Portugal. É esquisito, ou seja, é como é que ao fim destes anos todos aquela zona continua tão descuidada. Ou seja, e com o potencial que tem. Só tem potencial para crescer, porque, nomeadamente, quando olhamos, é assim, temos o nosso projeto, temos a antiga central de carvão que está ao nosso lado e que também já tem destino, temos N empresas a olhar para aquela zona, porque exatamente, como foi o nosso caso, ou seja, a localização é estratégica.
não é? Se temos uma área no país com uma localização absolutamente estratégica, isso faz com que vários setores de atividade olhem para essa zona e digam, é lá, isto é perfeito, é para aqui que eu quero vir. Sim, é perfeito, é para aqui que eu quero vir, mas como é que eu lá chego? Esse é um básico. E depois como é que eu lá fico? Exatamente. E como é que eu garanto que as minhas pessoas querem lá ficar? Porque eu tenho dessa dificuldade, ou seja, tenho colaboradores locais, sim, poucos, que foi complicado recrutar, mas tenho. E depois tenho outros colaboradores que alguns aceitaram mudar-se para lá, mas tenho uma boa parte que disse não. Ou seja, eu não tenho aqui uma escola para os meus filhos, onde é que a minha esposa vai arranjar emprego? Onde é que E automaticamente aquilo que nós temos são colaboradores a circular constantemente, desde a sua área de residência fixa para Sines, onde vivem durante a semana e depois voltam para casa. Isto porque ao fim de semana, Sines é lindíssimo, ninguém põe em causa, o mar é fabuloso, nós temos pranchas de surf no escritório que eles usam à hora do almoço. Agora, isso ao fim de um tempo cansa, não é? Digamos que todos os fins de semana, só isso também não. Portanto, e temos os colaboradores que nos dizem, sim, mas não há centro comercial, não há... Sim, de vez em Cinema, quando... teatro. Há alguns, mas assim, não na quantidade que significaria a tal variedade que eles precisam. E, obviamente, estas são pessoas que vêm de viver em grandes cidades. Por isso é complicado que agora, de grandes cidades, Sines a 2 horas de distância da cidade mais próxima. Por isso, tudo isto tem que ser pensado. E nós estamos a dar o nosso melhor para conseguir, em tempo recorde, pôr isto a andar, porque o projeto tem que avançar, ou seja, nós temos mesmo necessidade destas pessoas, portanto, não há alternativa, não podemos dizer, vamos esperar que o Governo ou que os nossos parceiros à volta façam alguma coisa. Não se pode. 2030 está aqui mesmo à porta. Sim. Portanto, não é... Faltam menos de 5 anos. Portanto, 2030 é... Isso é que assusta. virar a esquina. Isso é que assusta. Isso assusta muito. E por isso, daí estarmos nestas frentes de batalha todas, a tentar empurrar da maneira que seja possível, juntamente com os nossos parceiros, para conseguir que as pessoas, que as coisas aconteçam. Ajuda era bem-vinda. E volto a frisar, não só para nós, não só para o nosso setor em particular, não só para esta zona em particular, mas para N zonas do país que têm exatamente as mesmas dificuldades. Se calhar menos atenção mediática, mas as mesmas dificuldades. E sempre pensar, acho que aquilo que eu mais gostava era que qualquer governo, o próximo, pense nas empresas como um parceiro, verdadeiramente, e que ouça esse parceiro. Porque outra coisa que também é importante é quando olhamos, nomeadamente para estas alterações legislativas, eu reservo-me o direito de opinar até as ver em prática. Porque já N vezes aconteceu que o princípio era bom, a iniciativa era boa, mas depois falta ao legislador a tal experiência prática do mercado, de, ok, muito bem, como é que eu vou pôr agora esta ideia em prática? E N vezes aconteceu já até agora que a ideia era ótima, mas perdeu-se pelo caminho porque não houve a preocupação de, mais uma vez, ouvir as empresas e pensar que dificuldades, se nós fizéssemos isto, que dificuldades é que vocês veem? Que mecanismos é necessário criar para isto se poder fazer? Eu gostava que isso acontecesse desta vez, sinceramente. Esperemos que sim. Esperemos que seja desta, que as novas alterações que estão em perspectiva possam também levar com o contributo de quem está no terreno. Acho que ganharíamos todos. Carla, gostaria imenso de lhe agradecer a disponibilidade para participar nesta conversa do Laborcast. O tempo voou, agradeço-lhe imenso a disponibilidade. Foi muito, muito bom poder refletir um bocadinho sobre as necessidades de desenvolvermos outros polos que não Lisboa e Porto, os desafios não só laborais como também sociais, pessoais, enfim, que estes novos projetos suscitam e a atenção que devem merecer. Obrigado pela disponibilidade, foi um gosto. Igualmente, gostei imenso. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do Laborcast. Esperamos que esta conversa sobre o trabalho no setor tecnológico tenha sido informativa e útil. Queremos saber a vossa opinião. Partilhem os vossos comentários e sugestões com a nossa equipa e nas nossas redes sociais. Não se esqueçam de subscrever o Laborcast nas plataformas Apple Podcast, Spotify e YouTube para não perderem os próximos episódios. Convidamos-vos também a seguir o nosso blog Direito Criativo. Até à próxima semana.